Olá, interessadas e interessados no mundo dos negócios e do direito imobiliário. O meu nome é Caroline Guedes E o meu é Andreas Paiva. e esse é o Fala NFA, o podcast do Negrão Ferrari Advogados, no qual debatemos com os nossos advogados questões e novidades da advocacia imobiliária e do mercado de capitais. E no episódio de hoje, falaremos sobre mercado de capitais, sobre a importância dos fundos de investimentos, especialmente no agronegócio brasileiro. E para falar com a gente sobre isso tudo, temos aqui uma entrevista dupla com Guilherme Ozima, um dos sócios do NFA Advogados, um dos responsáveis pela área de mercado de capitais do escritório, e Valéria Pereira de Siqueira, advogada especialista em fundos de investimento. Sejam bem-vindos, Ozima, Valéria. É um prazer ter vocês aqui com a gente para conversar. Olá, Andrés. Olá, Caroline. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e, enfim, participar de mais um episódio do Fala NFA. Obrigada. A gente está feliz pelo convite e de poder dividir um pouquinho com vocês o nosso dia a dia, junto com o Zima, nesse episódio. Legal. Então, antes da gente começar a falar sobre o tema, e a gente sabe que tem bastante coisa para ser desvendada aqui no mercado de capitais, eu queria saber um pouquinho de vocês sobre a carreira. Então, começando pelo Ozima. Ozima, conta pra gente da sua carreira e como você veio parar aqui no NFA. Vamos lá. Eu entrei na faculdade em 2004 e saí em 2010. Enfim, então eu tenho um tempo um pouco maior, né? Eu fiquei um ano fora, eu tive uma bolsa para estudar em Helsinki. Então, isso acabou fazendo um break na minha carreira, enfim, estudantil. E isso acho que é a minha parte de carreira de estudante, né? E na parte de trabalho, efetivamente, eu comecei trabalhando no Piero Neto, né? Antes de ir para a Finlândia, eu fiquei um ano, né? Eu falei até para vocês na parte, nos ensaios que eu trabalhava com direito falimentar, né? Na época era a nova lei de falências, que não era nem tão nova, né? Porque era em 2005. E aí, quando e eu recebi o convite para voltar para o Piero Neto. E aí, eu decidi trabalhar com direito empresarial, né? Era uma equipe que trabalhava com um pouco de cada. E em 2006 eu tive a oportunidade de começar a trabalhar em mercado de capitais, efetivamente, né? E em 2008 eu tive a oportunidade de sair do escritório do Piero Neto e fui convidado para trabalhar no Lobo de Riso, que é o escritório que eu conheci o Ferrari e o Bruno, no caso. Né? E de lá pra cá, enfim, eu saí do Lobo de Riso, acho que em 2011, pra gente fundar o NFA, e de lá pra cá eu tô desde 2011 no escritório, que desde 2025 são 15 anos praticamente no escritório. Ah, eu trabalho com o mercado de capitais, enfim, como eu falei, né, desde 2006. Com fundos estruturados, eu comecei trabalhando mais em 2008 e com o mercado de fundo imobiliário a partir de 2010, quando eu realmente entrei mais em contato com a equipe do Bruno, do Ferrari, no Lobo de Riso, e depois a gente veio a fundar, de fato, o escritório do NFA. Sim, a gente tem um episódio gravado com o Ricardo Negrão e o Carlos Ferrari da temporada passada, né? Eles contam como o escritório foi fundado e o Ferrari conta de como teve uma turma, né? Alguns advogados que vieram com eles do Lobo de Riso e ajudaram a montar o escritório. E aí a gente tá fazendo aqui um spin-off do episódio anterior, com a continuação, né? Tá apresentando É uma os outra integrantes, perspectiva desse grupo que veio, né? É isso aí, é uma outra perspectiva, de fato, assim, né? É sobre a minha ótica, mas como foi a saída, assim, foi fantástico, assim. Acho que o Bruno e o Ferrari, eles, de fato, saíram e logo no dia seguinte, final de semana, eu não me lembro, cara, como passa rápido as coisas. Em quanto tempo eles já entraram direto e começaram a trabalhar no NFA. Eu acho que literalmente foi sair na sexta e segunda-feira, já tá no NFA trabalhando full. Eu na época, tava saindo de férias e ia voltar depois de um mês. Então, eu fiquei um mês, enfim, entrei um mês depois que eles, mas, claro, já estava engajado, já estava tudo, tinha já o compromisso de fato, sair do Lobo de Riso direto para a NFA. Então, enfim, mas eu tô desde o começo com eles, isso aí. E com uma equipe que você já conhecia, então né, a Isso. transição até fica mais fácil. Você já Super sai e tranquilo. É já a mesma continua. equipe, assim. A gente saiu um bloco, foram 5 pessoas. Foi eu, Bruno Ferrari e mais 2 advogados que na época não trabalham mais com a gente. São, enfim, grandes parceiros, trabalham com a gente em algumas operações efetivamente, mas a gente saiu de lá e trabalhou junto. A gente, enfim, na prática a gente já tinha esse trabalho em equipe. É a mesma equipe que trabalhava desde sempre. Então, foi tranquilo, de fato, essa migração. Sim. Que legal. E agora você, Valéria, conta um pouco pra gente como foi. Minha trajetória? Exato. Eu tenho uma formação anterior em ciências biológicas, a gente conversou um pouquinho, né, nos ensaios. Mas em direito, eu me formei em 2018 pelo Mackenzie. Durante a faculdade, eu
tive a oportunidade de conhecer algumas áreas diferentes do direito. Eu comecei fazendo estágio com propriedade intelectual e direito público. De lá eu fui para o Ministério Público, para a área criminal, para conhecer um pouco o outro lado também. E no finzinho da faculdade, no meu penúltimo ano, eu falei, vou conhecer a área do direito empresarial e fui para o escritório onde eu comecei a trabalhar com M&A e mercado de capitais, né? Mas uma parte diferente do mercado de capitais, né? Trabalhava com IPO, enfim. E uns anos depois vim aqui para o NFA, comecei a trabalhar com o Ozima, principalmente no começo, depois um pouco mais com o Bruno também. Então, hoje eu trabalho nas duas áreas, né? Com os fundos estruturados em conjunto com o Ozima e nas operações de securitização com o sócio Bruno. E hoje a gente tem uma equipe grande em mercado de capitais. Como ela é dividida? Porque a gente teve aqui no episódio anterior com o Leopoldo. E lá atrás a gente teve um episódio com o Thiago Costa também, que também é de Exato. mercado de capitais. Pois assim, a gente tem uma equipe que é uma equipe que a gente a equipe nossa de mercado de capitais, a gente tem todas as áreas, né, para atender especificamente tanto a área de securitização de recebíveis e a área de fundos estruturados, né? Por que eu falo isso? Porque na nossa equipe a gente tem desde a equipe que vai trabalhar na parte societária específica para esse tipo de operação, ou seja, um societário especializado para aquisição e auditoria de empresas que possuem investimentos de mercado de capitais, imobiliário voltado para esse segmento, né? E aí a gente tem uma equipe voltada para estruturação das operações de dívida e uma equipe, e a mesma equipe, além de trabalhar com a estruturação de dívida, ela também trabalha com a estruturação de veículos de fundos de investimento, né? Aí, nessa equipe de mercado de capitais em si, a gente tem algumas pessoas que têm mais ênfase no trabalho para securitização e algumas pessoas que têm mais ênfase no trabalho de fundos, e aí a gente tem, assim, o que é muito difícil de fato, a gente tem algumas pessoas que têm experiência nas duas áreas, né? A Valéria é uma delas, inclusive, ela começou comigo trabalhando na área de fundos estruturados, a gente ficou provavelmente uns 2, 3 anos mais focado nesse assunto, e aí, nesse meio do caminho, a gente foi envolvendo ela também nas operações estruturadas de dívida para que ela conseguisse balancear tanto o conhecimento quanto a experiência nessas duas áreas, né? Algumas pessoas que a gente tem na equipe, elas têm um pouco mais de ênfase na parte de estruturação de dívidas e outras na área estruturada. O Leopoldo, por exemplo, ele é um que tem a experiência em ambas as áreas. A gente tem por aí, entre os sócios, né? O Ferrari, por exemplo, ele acaba se dedicando às duas áreas, e o Bruno, ele tem a dedicação. O Bruno vai vir ainda, não fala NFA, já está convidado, viu, Bruno? Você está convidado. Na parte de securitização de recebíveis. E eu fico mais voltado na estruturação de fundos de investimento, de fato, né? Porque eu acho que assim, né? É importante que a gente entenda das duas áreas, mas ao mesmo tempo é importante que a gente tenha essa especialização para que a gente consiga ter uma resposta na ponta da língua quando a pessoa vem entrar em contato com a gente, né? Então, é muito difícil você ter 100% das respostas nas duas áreas, mas talvez se você tiver grande chance de responder de uma área só, parece que é mais provável que você vai conseguir atender 100% aquele cliente naquele assunto. Por isso que a gente, entre os sócios, se divide, e aí, claro, que também algumas pessoas a gente acaba tendo aí esses vasos comunicantes, né, de poder trabalhar nas duas áreas, porque também é interessante que a gente tenha isso, né, a pessoa não ficar 100% alocada só em um assunto. Eu também não fico 100% alocado em só um assunto. Eu também acabo me envolvendo nas estruturações de dívida, por quê? Porque a gente vai falar mais para frente aqui, os fundos de investimento, querendo ou não, eles acabam investindo em estruturas de dívida, e vice-versa. As estruturas de dívida precisam dos veículos de fundos de investimento. Então, são áreas que se conversam muito, enfim, é por isso que a gente acha que essa área do nosso escritório tem uma sinergia muito grande exatamente por conta disso. É multidisciplinar mesmo, né? Superdisciplinar, e a gente acaba também, inclusive, usando as outras áreas do escritório, né? Tanto do contencioso estratégico, quando a gente tem, vocês veem, né, algumas execuções de operações estruturadas de dívidas, em que os certificados recebíveis acabam tendo algum problema, que infelizmente a gente acaba tendo que ir para o judiciário, ou até mesmo a parte do imobiliário do nosso escritório, que a gente precisa ter aí algumas aquisições mais específicas, não necessariamente voltadas, que precisa de uma operação de estruturação, mas às vezes são operações imobiliárias puras. Tem a parte do tributário e também tem, inclusive, a nossa parte de organização patrimonial, que é uma área que, querendo ou não, para investidores de mercado de capitais que tem aí um viés para fazer a reestruturação patrimonial da família, usar esses veículos é muito interessante também. Sim. E a gente, assim,
A gente tá se olhando A porque a gente gente tá se olhando. teve já episódios falando sobre Sim. isso. E agora é mais legal ainda perceber o quanto a gente tem essa sinergia dentro do escritório mesmo, Cada né? episódio novo que a gente faz, a gente consegue conectar com mais outros episódios que a gente já fez ou que a gente ainda quer fazer, né? A É gente isso já aí. falou de holding patrimonial, a gente já teve Due é, diligence. já teve de due diligence, a gente já teve episódio com o Lucas Dolo sobre a área tributária. Perfeito. A gente sempre. E aí a gente se olha, geralmente, como que a gente vai fazer esse merchan? Como é que a gente vai falar aqui pra pessoa que tá ouvindo a gente? Volta lá e ouve aquele episódio que a gente gravou na temporada tal. Mas, meu, é muito interessante. Pra gente que tá aqui na mesa toda vez, é ainda mais legal. A gente até falou disso hoje, né? A gente aprende pra caramba. A gente aprende até mais do que se a gente estivesse fazendo um negócio ali, do que a gente acaba aprendendo no dia a dia por si só, né? Mas o nosso tópico de hoje, aí voltando um pouquinho, a gente vai falar desses fundos de investimento, especificamente dos fundos de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio, que aí vamos fazer um disclaimer aqui de largada, a gente não vai falar o nome inteiro, a gente vai falar fundo de investimento em agronegócio para poder facilitar aqui o trava-língua de todo mundo. Ou E Fiagro. ou Fiagro, Ou Fiagro também, que é mais Fiagro, fácil. que é o apelido carinhoso. A Cadeias gente, produtivas do agronegócio é muito difícil é de falar. muito difícil. Vamos diminuir isso aí. Mas antes de falar especificamente do Fiagro, né? Para quem está ouvindo a gente e nunca não entende exatamente como funciona fundo de investimento de modo geral. Valéria, você consegue dar as linhas gerais para a gente do que é um fundo de investimento e de como ele funciona? Os fundos de investimento, eles são veículos de investimento, né? Uma comunhão de recursos, e o patrimônio do fundo é composto pelos recursos, o dinheiro de diversos investidores, sejam eles pessoas físicas, pessoas jurídicas, outros fundos de investimento, e para que um profissional especializado, o gestor, faça a gestão, né, profissional desses recursos. O gestor e o fundo, na verdade, ele é constituído por uma ou duas pessoas, né, por um ou dois prestadores de serviço, pelo administrador sozinho ou pelo administrador em conjunto com o gestor, naqueles fundos que contam com os dois prestadores de serviço, que são os prestadores de serviços essenciais dos fundos de investimento, e que realizam ali a administração e a gestão do patrimônio da carteira desse fundo. Os fundos, eles podem ser de diversos tipos, né? Depender do objetivo e do objeto de investimento desses fundos. Eles podem ser fundos estruturados ou não, e podem ser fundos de investimento em ações, fundos multimercado, fundos de renda fixa, ou então alguns outros fundos, como os fundos de investimento em direitos creditórios, que a gente chama de FDICs, os fundos de investimento em participações, que são os FIPs, os FIIs, os fundos de investimento imobiliário, e os FIAGROS, né? Basicamente, acho que é isso, né? Sim, acho que assim, uma diferenciação, acho que essas são as linhas gerais, né, do que são fundos de investimento em si. Acho que a grande diferença, de fato, são essas questões, né, de termos fundos estruturados e não estruturados. Eu acho que isso é o mais importante. E qual é a diferença do fundo estruturado e do fundo não estruturado? Em linhas gerais, os fundos não estruturados são fundos mais simples, né? São fundos geralmente abertos, o que significa que se o investidor tiver cotas desse fundo e amanhã ele precisar de liquidez, se ele precisar de recurso para fazer frente ao pagamento de alguma despesa, uma conta, por exemplo, ele consegue pedir o resgate dessas cotas, né? Então, em poucos dias, você consegue reaver ali o principal investido. Já os fundos estruturados, eles são fundos que têm uma regulamentação um pouco mais específica também, né, da Comissão de Valores Imobiliários, e são, de maneira geral os fundos fechados, né, o que significa que eles não admitem o resgate de cotas, né? Então, diferentemente dos abertos, se você precisa de liquidez, se você precisa levantar recurso para, né, fazer frente a alguma despesa, ou você recupera esse principal na liquidação do fundo, né, para aqueles fundos que são fundos abertos, ou então você precisa fazer a negociação desses ativos no mercado secundário, né, de bolsa ou de balcão, que é um mercado que é um pouco mais ilíquido. Trazendo um exemplo prático aqui para o nosso dia a dia, o Fiagro, então, seria o estruturado e o não estruturado seriam os investimentos que a gente faz ali no app do banco. Isso, os fundos estruturados são os FDICs, os FIIs, os FIPs, FIAGROS, que são fundos que são regulados
pela CVM, né? A resolução CVM 175, ela traz toda a parte geral da regulamentação dos fundos de investimento e ela tem também os anexos normativos específicos para cada tipo de fundo que traz a regulamentação específica de cada um deles. Nos fundos estruturados, né, cada fundo estruturado possui um anexo próprio na regulamentação da 175, né? Os FIPs possuem anexo próprio, os FDICs possuem anexo próprio, o Fundo Imobiliário possui anexo próprio, e agora o FIAGRO possui um anexo próprio. Os não estruturados, eles são englobados no anexo de fundos de investimento financeiros, que é um anexo que acaba refletindo a regulamentação para fundos de investimento em renda fixa, fundos de ações, fundos que é exatamente o seu exemplo, né, de você conseguir investir diretamente do seu celular, né, não que você não consiga investir, tá, em fundos estruturados do seu celular, hoje de fato a gente consegue, antigamente era um pouco mais complicado, antigamente é menos de 5, 10 anos, assim, não tinha aí, a gente não tinha uma XP que revolucionou, né, ou até essas outras corretoras que trouxeram tecnologia para a gente conseguir fazer esse tipo de investimento no celular. Era uma coisa muito, muito arcaica, assim, te mandavam um bilhetinho de subscrição para você assinar. Isso para os fundos estruturados. Assim, acho que até hoje mandam ainda esse tipo de documentação. Claro que agora, com o avanço tecnológico, a gente consegue assinar assinatura digital ou até mesmo por WhatsApp, acaba tendo esse tipo de formalização de investimento. Diferente dos fundos não estruturados, em que você de fato consegue fazer o que a gente fala, né, de aplicação e resgate no celular, dentro do ambiente, do sistema do seu próprio banco, né? Junto até com outros tipos de investimentos, que a gente falou um pouco, né, nos ensaios, de CDB, LCI e LCA, né, que são também fundos, que são tipos de exemplos também de investimentos que são simples, que você consegue ter um retorno fácil e um resgate, você consegue reaver o recurso em um curto período de tempo, não necessariamente precisar vender em bolsa, né, o seu dinheiro investido. Você consegue pura e simplesmente resgatar ao final do prazo, ou se você quiser resgatar um pouco antes do prazo, você tem aí uma certa redução na rentabilidade que tem esperada no papel, no produto que você comprou, né? E uma coisa importante que tem que falar é que, né, esses tipos de investimentos, CDBs, LCIs e LCAs, eles são garantidos pelo FGC, né, que aí tem um limite de R$ 250 mil para você reaver os seus recursos de principal investido. Que esse assunto agora entrou muito em moda por conta de umas notícias que tem vinculado com relação ao Banco Master, né, que é um banco, enfim, tá, né, na esquina do nosso escritório, literalmente, acho que há menos de 6 meses ele é vizinho nosso, e apareceu esse problema aí de liquidez, que a gente vê que tem alguns bancos querendo comprar, que antes na história, quando apareceu essa história, apareceu como fosse uma venda, só que a venda desse banco foi para um banco público, então levantou-se a bandeira de que se o governo ou, enfim, teria aí alguém se movimentando para salvar o banco, né? Então, se, por exemplo, as pessoas tivessem aí os recursos investidos, uma LCI ou uma LCA ou um CDB do Banco Master, e tivesse algum problema efetivo, né, de falência, etc., você poderia reaver os seus recursos usando o FGC. Isso é muito comum, enfim, isso é uma estrutura super sólida. Eu conheço pessoas que já foram resgatar o dinheiro no FGC, e o FGC, esses 250 mil, a gente está falando de principal mais juros. Ou seja, né, se você, por exemplo, aplicou 200 mil com uma expectativa de rentabilidade de 10 mil, você vai reaver 210 mil reais. Agora, se claro, se você aplicou mais de 250 mil reais, você tem um limite de 250 mil reais. Os fundos de investimento não possuem garantia do FGC. Significa o quê? Significa que se o administrador ou o gestor, que é o que a Val explicou sobre os prestadores de serviços essenciais, vierem a ter algum problema de falência, autoliquidação, enfim, etc., eles podem, o que vai acontecer na prática? Eles vão ser substituídos por outros prestadores de serviços, que, claro, em Assembleia Geral de Cotistas, ele pode ser escolhido um prestador de serviço, enfim, claro, de primeira linha, vamos falar de Itaú, BTG, enfim, grandes administradores que são mais sólidos, que não teriam esse problema, mas esse é um ponto que só para contextualizar a questão de risco, né? Mas mesmo nessa situação, o patrimônio daquele fundo, ele está dentro daquele fundo, ele não se comunica com, por exemplo, a administradora que está tendo problema financeiro e tudo. Exatamente. Existe uma segregação do patrimônio do fundo com o patrimônio do administrador e do gestor. Eles são fiduciários nesse sentido, né? Eles administram os recursos, mas em prol dos investidores e não misturando com o patrimônio dele mesmo. Tá. Então,
para a gente ver se eu estou entendendo legal até aqui. Os fundos de investimento, na verdade, eles são esse veículo de investimento em que empresas têm a possibilidade, que buscam investimento, elas têm esse veículo próprio por meio do qual, em vez de pessoas físicas sozinhas irem lá e escolherem cada uma das empresas que eles querem botar o dinheiro deles a título de investimento, existe essa possibilidade de entregar o dinheiro na mão de um prestador de serviço que é especializado nisso e que tem responsabilidades e determinada competência para isso, que vai juntar aquele valor com outras pessoas físicas e aplicar esse valor, às vezes em um ou em mais investimentos, né, créditos, que ele entenda que seja vantajoso ou no perfil daqueles investidores. É isso, então, estamos no caminho certo. É isso É aí. isso mesmo. Legal. E agora para a gente poder entrar mais na questão do Fiagro mesmo. Zima, você consegue explicar para a gente se o Fiagro ele é uma novidade dentro do mercado de capitais? E eu pergunto isso pelo seguinte: a gente conversou nos ensaios e tudo que teve uma mudança de normativa recente que estabeleceu regras específicas para os Fiagro. Agora, essa normativa nova que estabeleceu regras, ela só regulamentou um modelo que já existia, o do Fiagro, ou de fato criou esse Fiagro? Não, na verdade, sim, o Fiagro, né? Acho que naquilo que eu contextualizei para vocês. O Fiagro, na essência, né, ele investe nas cadeias produtivas do agronegócio. O que são as cadeias produtivas do agronegócio? A gente enxerga, acho que, três grandes frentes. Recebíveis do agronegócio, né, a empresas do agronegócio e a coisa mais óbvia, na minha visão, são imóveis rurais. Né? E se a gente falar de imóveis rurais, a gente está falando aqui diretamente de fundos de investimento imobiliários. Os fundos de investimento imobiliários, eles foram constituídos em 1993. Enfim, a gente está falando aqui, né, de 30 anos, né, de lei. Então, há 30 anos atrás, praticamente, já seria possível se investir num imóvel rural, porque o Fundo de Investimento Imobiliário foi criado em lei, tá? Não é nem que a gente está falando aqui de regulamentação da CVM, não. Aqui a gente está falando de regulamentação de uma lei específica criada. Nem todos os fundos de investimento possuem uma lei própria. Tá? Na verdade, eu acho que o Fundo de Investimento Imobiliário acho que é um dos únicos fundos que possui uma lei própria que instituiu o fundo de investimento em si. E aqui a gente está falando, né, de 30 anos de lei em que se poderia investir em agronegócio, mas que não era uma prática de mercado, de fato, há pouco tempo atrás. Né? Até porque o investimento em terras rurais demanda um conhecimento um pouco maior, em que nem sempre o mercado de capitais entende como é, então a gente viu que o Fiagro veio para poder aproximar, né, os recursos do mercado de capitais com os produtores rurais, enfim, os negócios rurais. Da mesma forma que o Fundo de Investimento Imobiliário veio para aproximar as operações imobiliárias do mercado de capitais, que é muito o que o nosso escritório faz. Assim, a gente tem a frente imobiliária pura do nosso escritório, que acho que vocês viram, né, de como é que foi a fundação do nosso escritório, que é a parte do Negrão, com a parte do Ferrari, que é de mercado de capitais. Enfim, o nosso escritório se baseia exatamente nisso, em conseguir trazer tanto o produtor rural, ou enfim, ou o incorporador, né, imobiliário, assim, acho que é meio redundante a gente falar incorporador imobiliário, mas enfim, acho que só para contextualizar, com os investidores que querem investir, emprestar recursos, enfim, para esses para esse segmento. para esses segmentos. Acho que ia falar para esses empresários, né? Vamos dizer assim. Acho que esse é o mais importante, né? Que vocês a gente tem dois nichos de empresários e a gente tem o pessoal aqui da Fralema, que a gente fala, né? Que são os investidores, né? A ideia desses veículos de investimento, por exemplo, Fiagro, a gente já falou um pouco de CRI, CRA, é exatamente você conseguir convergir em um produto financeiro em que o investidor traga recursos e os empresários eles se submetam a determinadas regras em que ele obtenha um financiamento ou enfim, ele obtenha um investimento em si e consiga desenvolver o produto dele. Né? É algo nisso. Então, né, voltando aqui para o assunto, a gente está falando o quê? Né? Que se os FIAGROS são fundos que investem basicamente nas cadeias produtivas do agronegócio, e eu falei que elas investem desde investimento em empresas ou do agronegócio, recebíveis do agronegócio ou imóveis rurais, né? A gente está falando aqui, por exemplo, de investimento em empresas,
a regulamentação de FIP, especialmente assim, a criação dela, é desde 2003. Então a gente está falando também de 20 anos. Ou seja, há 20 anos a gente já se podia investir por meio de fundos de investimento de participação em empresas do agronegócio. O que a gente teve agora, efetivamente, foi, primeiro em 2021, a regulamentação da Resolução 39 da CVM, que trouxe de forma muito rápida, tá? A figura específica do segmento do agronegócio para os três grandes fundos de investimento estruturados, FDIC, FIP e FI. Ou seja, então, por meio de uma regulação, acho que tem 3 páginas, 2 páginas essa resolução, a CVM basicamente disse que os FIPs podem investir em cadeias produtivas no agronegócio e vão se chamar FIP e FIAGRO. Os fundos imobiliários vão poder investir em imóveis rurais, apesar de que sempre puderam, mas aí vamos passar a se chamar fundos de investimento imobiliários do agronegócio, e os FDICs também seriam os FDICs FIAGROS, né? No nosso escritório, inclusive, a gente tem, por exemplo, operações voltadas para imóveis rurais, desde, por exemplo, uma muito grande, muito importante para a gente, é de 2019, em que a gente fez uma operação uma operação perto de Mariana, na verdade, em Minas Gerais, que era uma barragem. Enfim, né? Claramente é um imóvel rural, né? A gente não tinha, por óbvio, IPTU de uma barragem, a gente tinha de fato ITR, praticamente, enfim. E nessas operações nem sequer ainda existia a ideia de se ter um veículo pro agronegócio. Mas mesmo assim, a gente seguiu com a operação como se fosse um fundo imobiliário. Esse tipo de fundo imobiliário poderia se transformar num fundo imobiliário do agronegócio. Não se transformou porque acho que não tem necessariamente uma vantagem ou desvantagem. Claro que poderia ter uma questão de marketing ou uma questão, né, de discurso de venda para os investidores, que esse é um produto do agronegócio, mas na essência um FIAGRO imobiliário e um fundo de investimento imobiliário puro não tem muita diferença. A diferença essencial é que, claro, um pode investir em imóveis rurais e o outro só investe em imóveis rurais. Então, antes da gente falar um pouco sobre a estruturação do FIAGRO, eu queria saber se existe uma regra geral para o perfil de investidor, como o Leopoldo explicou para a gente no episódio de ofertas públicas. Não existe. Para os FIAGROS, qualquer investidor, de fato, pode investir no produto, tá? A gente tem, de fato, alguns produtos que têm restrição de público-alvo, que a gente fala, né, no caso, mas os FIAGROS, a gente fala que qualquer investidor não qualificado, que a gente também chama de varejo, pode investir no FIAGRO, a depender, de fato, como é prevista o próprio regulamento do fundo, que é como se fosse o estatuto social, o contrato social de uma empresa, enfim, são as regras gerais de como vai ser a estruturação daquele veículo. Então, a gente tem, né, em cada um deles uma regra específica se o público-alvo daquele fundo é investidores não qualificados, varejo, investidores qualificados, ou são os investidores que têm R$1 milhão em mercado de capitais, ou investidores profissionais, que são os investidores que têm mais de 10 milhões de reais investidos em mercado de capitais, né? Além disso, a gente tem as regras da oferta, que eu acho que foi mais o que o Leopoldo falou, na qual a gente tem as ofertas públicas que são para investidores profissionais, que são com mais de 10, para investidores que têm mais de 10 milhões em mercado de capitais. Essas ofertas não demandam prospecto. Tá? Aí as ofertas destinadas para investidores qualificados, elas demandam prospecto, mas elas não têm uma análise direta da CVM, é um registro que a gente fala automático. E as ofertas em que a oferta inicial ela é destinada para investidores não qualificados, o varejo, aí de fato a gente tem uma análise da CVM, que é um processo que dura na média 60 dias, né? E nessa estrutura que a gente falou também sobre o público-alvo do fundo, que se a gente pode, por exemplo, fazer, acho que é que é muito comum fazer. A gente tem uma oferta para investidores profissionais e o público-alvo do fundo ser investidores não qualificados. O que vai acontecer na prática? Os investidores institucionais investem no fundo, vamos imaginar, 1º de janeiro, né? E ele vai ficar, durante um período, somente investidores profissionais podem investir naquele fundo. Depois, logo em seguida, a gente vai ter a abertura para negociação no mercado secundário para investidores qualificados. Depois de 6 meses, investidores qualificados poderiam investir naquele fundo. E depois de um ano, ou seja, 31 de dezembro, 1º de janeiro do ano que vem, os investidores não qualificados profissionais podem comprar as cotas do fundo daquele investidor que entrou no começo do ano. Enfim. Então, dependendo da expertise dele, ele tem a preferência sobre os outros.
não é nenhuma questão de preferência, é uma questão de que o veículo inicialmente é constituído para aquele público mais qualificado do ponto de vista de conhecimento, né? E geralmente são estruturas que são mais complexas e às vezes sim, às vezes não, mais arriscadas. Então a CVM ela criou esse período de transição dos públicos-alvos do fundo para que durante esse período o próprio produto no qual aquele fundo investe, ele se mature, ou seja, que se prove que aquele produto investido não é um produto que seja arriscado, é um produto que vai dar que vai dar default, que a gente fala assim, quando, por exemplo, se a gente faz algum tipo de investimento em algum produto e que não tem pagamento pelo devedor, enfim, nesse período é possível se verificar se o produto se maturou e se estaria adequado para o investimento para investidores não qualificados ao final de um ano. Tá. Então vamos agora falar sobre a estrutura do Fiagro. Quais são os tipos de fundos de investimento que existem dentro do agronegócio? Eu vi que quando você estava falando sobre as normas, você trouxe uma linha do tempo de todas as resoluções que a CVM foi propondo ao longo dos anos. Você falou sobre FDIC, FIP, FI. Você falou sobre esses fundos. Eu queria que você explicasse melhor como funciona cada um deles, trazendo um paralelo. Sim, o que a gente tem, né? A gente teve aqui em 2021 a edição da Resolução 39, na qual a CVM trouxe uma forma rápida de inclusão do setor do agronegócio dentro dos 3 principais fundos estruturados, que são os FDICs para antecipação de recebíveis, os FIPs, que são investimentos em participações societárias, e os fundos imobiliários. A gente teve agora em 2024, com início a partir de agora, em 3 de março de 25, a resolução 214, que trouxe na resolução 175 o anexo específico de FIAGROS para a regulamentação geral de fundos de investimento, que é a 175. Os FIAGROS, eles sempre, nessa estrutura desses 3 principais fundos, FDICs, FIPs e FIIs, a regulamentação, a ideia era que você tivesse um veículo específico para aquele setor, né? Que eu acho que acaba sendo interessante, porque você tem um veículo que não se mistura com os outros tipos de produtos no qual o fundo investe, né? Você não teria aqui, por exemplo, imóveis urbanos e imóveis rurais, ou você não teria, por exemplo, recebíveis de cartão de crédito de empresas aqui de varejo com recebíveis do agronegócio, ou então fundos de investimento em participação com outros setores da economia e do agronegócio. Tanto a resolução 39 quanto a resolução 214 especificam o quê? Que nos FIAGROS a ideia é que aquele veículo ele especificamente invista nas cadeias produtivas do agronegócio, dentro basicamente desses 3 segmentos, né? Que são os segmentos de antecipação de recebíveis, o segmento de imóveis rurais, a área imobiliária, ou no investimento de participações societárias. O muito importante é que os fundos de investimento imobiliários, eles são os maiores investidores, né, em produtos de securitização. E isso também é a questão do Fiagro. Os Fiagros, por exemplo, imobiliários, são os maiores investidores do que a gente fala dos certificados recebíveis do agronegócio, da mesma forma que os fundos de investimento imobiliário são os maiores investidores nos certificados recebíveis imobiliários. Então, eu gosto de exemplo prático. Vamos lá. O Fiagro é o CRA do que é o Fundo de Investimento Imobiliário CRI. O Fiagro, ele é o maior investidor em certificados recebíveis do agronegócio. O que isso significa? Que você pode escolher um CRA para investir diretamente, né? O CRA ele é um produto específico que vai ter aí um ativo subjacente, uma companhia ou uma operação específica, ou, por exemplo, o CRI, você vai ter também, de fato, um risco, uma operação direta com um ativo subjacente, uma empresa, uma dívida corporativa, ou você vai ter um empreendimento que vai ser construído. Mas é muito difícil você escolher uma companhia para investir, ou um empreendimento para investir, ou um setor do agronegócio para você investir, ou uma empresa do agronegócio para você investir. Você quer investir no Seara, você quer investir na Gafisa, você quer investir no empreendimento desse prédio, ou no arrendamento daquela fazenda. Quando você investe num fundo de investimento imobiliário, ou num Fiagro, no FII investindo num CRI, ou um Fiagro investindo num CRA, o fundo
vai acabar investindo numa carteira de investimento, numa carteira de certificados recebíveis imobiliários de um lado e do agronegócio do outro. Então você acaba tendo uma pulverização do teu investimento, né? E uma pulverização do teu risco, porque você não vai estar atrelado só àquela operação do agronegócio, ou àquela empresa do agronegócio, ou àquela empresa imobiliária, ou aquele empreendimento imobiliário. Então, essa é a grande, acho que a grande sacada do fundo de investimento. O fundo de investimento é uma comunhão de recursos de pessoas e também acaba tendo uma carteira de investimentos diversificada. Era um pouco do que a gente estava falando antes, né? Se eu tenho R$ 100, por assim dizer, e eu quero investir, eu posso ficar tentando decidir onde eu vou botar esses R$ 100, ou eu posso entregar esse dinheiro na mão de uma pessoa que pode decidir por mim, de uma forma com uma expertise, um know-how melhor, inclusive decidindo, se ela achar melhor, pulverizar esses R$ 100 em investimentos diferentes para ter um maior equilíbrio dessa carteira de investimento, né? Perfeito. Mas eu queria voltar um pouco na questão da mudança de normativa, na questão da Resolução 214, que a gente comentou agora há pouco. Valéria, conta pra gente um pouco quais os efeitos dessa resolução no mercado de capitais. Ela consolidou a estrutura dos FIAGRO, é isso que a gente está falando aqui, mas além disso, teve algumas outras mudanças que sejam relevantes, que vale a pena a gente contar? Como o Osima já comentou, a resolução CVM 39, ela regulou de forma ali temporária e experimental os FIAGROS, né? E com a resolução 214, a CVM trouxe algumas alterações e algumas inovações. Um ponto que a gente acha bem interessante, a CVM ela optou por não definir cadeias produtivas do agronegócio, né? Não definir, né, de forma expressa, e isso acaba dando né, pelo menos para a gente aqui, uma sensação, né, uma ideia de que, com isso, a CVM quis mostrar a abrangência do FIAGRO, né? Diferentemente do CRA, né, que tem uma abrangência um pouco menor, o FIAGRO ele acaba conseguindo ter uma abrangência um pouco maior. Outra regra que foi alterada pela CVM é a regra a definição do que é o imóvel rural, né? Por regra, o imóvel rural é aquele que tem a inscrição do CCIR e que precisa recolher o ITR, né? Que é o equivalente ao IPTU do nosso imóvel urbano, né? Para fins da norma, é entendido como imóvel rural não apenas o imóvel que possui o CCIR, mas também aqueles imóveis urbanos que sejam voltados para a atividade do agronegócio e que sejam registrados no registro de imóveis também. Então, a gente tem uma ampliação da definição de imóvel rural. Por exemplo, um centro de distribuição ou um imóvel que armazene, por exemplo, adubo ou produtos, isso tudo pode estar dentro do perímetro urbano e ainda assim fazer parte da cadeia produtiva do agronegócio. Ou, eventualmente, a sede da empresa do agronegócio, mas sim, de maneira geral, sim. Outra introdução, que daí está bem em linha com o que o Osima já estava explicando para a gente, que é essa introdução da ideia do FIAGRO multimercado. Então, antes, você tinha um fundo de investimento imobiliário puro que investia num imóvel rural, ou então um FIDIC puro que investia em direitos creditórios do agronegócio, que era o que a 39 passou a permitir. Com as inovações da Resolução 214, o fundo ele passa a poder investir em vários segmentos do agronegócio por um mesmo veículo, né? Um fundo único. Então, se antes você precisava constituir 2, 3 fundos para conseguir fazer o investimento no imóvel rural, né? Na fazenda, antecipar os recebíveis do produtor e investir na fazenda produtiva ali na sociedade, hoje você consegue concentrar tudo isso em um único fundo. O mesmo FIAGRO pode fazer os três tipos de operação de uma forma mais direta, concentrada. Isso, exatamente. Então, assim, hoje todos os segmentos conseguem coexistir em um único fundo, né? Isso traz um pouco mais de eficiência, até mesmo em termos de custo de manutenção, porque se antes você tinha que ter 3 fundos, você tinha o custo de manutenção de 3 fundos, os prestadores de serviços
em 3 fundos, e hoje você consegue ter uma eficiência concentrando isso tudo em um único veículo, né, em um fundo único. A questão é, uma vez que a política de investimento desse fundo permita que o fundo invista mais de 50% do seu patrimônio numa categoria de um outro fundo, esse fundo ele passa a precisar observar de forma subsidiária as normas desse outro fundo também, né? Então, um FIAGRO que possa investir preponderantemente em direitos creditórios, ele precisa observar também algumas regras aplicáveis aos FDICs, né? Do anexo específico dos FDICs, por exemplo. Outro ponto é a possibilidade do fundo investir em créditos de carbono e de descarbonização, que é um segmento que ainda não é muito explorado. É uma novidade, né? É uma novidade e, com isso, né, é possível ampliar um pouco o rol, né, de ativos que os FIAGROS podem investir também, né? De forma geral é isso, né? Existem outros pontos, mas como a ideia aqui também não é passar de forma exaustiva por todas as alterações da lei, eu considero que esses sejam alguns dos mais importantes. É isso aí. Acho que a gente teve até um ponto, acho que uma novidade recente que a gente tem utilizado muito, que é a possibilidade de construção de ônus reais e a prestação de garantias, né, para fundos de investimento imobiliário, em que isso permite muito, porque nas operações de securitização de recebíveis é muito comum que a gente atrele a operação de securitização, ao CRI, ao CRA, né, uma garantia imobiliária. E que se o imóvel, por exemplo, na época era detido por um fundo de investimento, a gente poderia sempre ceder os recebíveis oriundos daquele empreendimento, ou daquela terra rural, mas a gente não poderia alienar fiduciariamente em favor dos investidores do CRI e do CRA, enfim, se a gente tivesse uma securitização em cima desse ativo, o imóvel, né? Quer seja rural ou quer seja urbano. E agora a gente pode, enfim, mas isso acho que não é vinculado a 214 em si, mas é uma novidade recente que a gente acaba usando muito, né, nas operações estruturadas envolvendo fundos de investimento proprietários de imóveis rurais ou urbanos, né, vamos dizer assim. Vai. Ô Zima, e agora fazendo um exercício de futurologia aqui. Não sei nem se essa palavra existe. Existe. Fazendo um paralelo com os fundos de investimento no mercado imobiliário, o Fiagro ele vai ter essa expansão? Espera-se isso disso? Sim, espero super, porque assim, né, a gente vê, assim, né, qualquer pessoa que assiste televisão geral, se é que alguém assiste fora da Netflix, que o agro, ele é pop. O agro, ele é o motor do Brasil. Ele é o maior contribuinte para o PIB brasileiro, né? Então, assim, se a gente no mercado imobiliário que não é uma contribuição tão significativa quanto o agronegócio, né? E os estrangeiros enxergam o Brasil como agro, né? A gente tem que ter carinho com esse veículo, porque ele vai ser de fato o próximo grande, enfim, acho que veículo de investimento de não só nacional como também de investidores estrangeiros, assim. É algo que a gente enxerga que não tem como que esse tipo de produto não venha a ser um dos maiores que a gente tem aqui no mercado. Para você ter uma ideia, né? Como eu falei lá atrás, o Fundo de Investimento Imobiliário nasceu em 1993. Então, a gente está falando de 30 anos para maturar o mercado e chegar onde a gente está aqui hoje. A gente está falando hoje o quê? De mais de 3 milhões de investidores em bolsa e mercado de balcão organizado, né? O Fundo de Investimento no Agronegócio, se a gente considerar que ele nasceu em 2021, ele está engatinhando, são 3 anos ainda de talvez 30 que a gente tem pela frente, mais ou menos. Por quê? Porque o Fundo de Investimento Imobiliário, ele teve um salto a partir de 2018, que eu tenho aqui nas minhas anotações, que a gente está falando aqui de 600 mil pessoas, ou CPF, CNPJ, pessoas físicas e jurídicas, a gente está falando aqui, investindo nesse produto. E aí você vai ver, em 2020, em um ano, a gente chega em 1 milhão de investidores, e depois de 2 anos a gente já chega em 2 milhões de investidores. Em 2022 a gente chega em mais de 2 milhões de investidores. O fundo imobiliário, ele apesar de ter nascido em 1993, o grande atrativo dele é a distribuição isenta para as pessoas físicas dos rendimentos oriundos dos fundos de investimento. Isso veio em 2005. O que eu estou falando? Eu acho que dei um exemplo para vocês muito prático, né? Quando a pessoa tem 100 mil reais e ela pode, por exemplo, comprar um estúdio, aqueles de 20 metros quadrados que tem aí pela cidade toda. Se ele compra aquele estúdio e ele aluga aquele estúdio, o retorno esperado para ele é de 0,5. 0,5 a gente está falando de R$ 500 por ano. Só que dos R$ 500, ele tem uma tributação de 27,5, que a gente está falando aqui de R$ 150. Ou seja, então ele investe
R$100 mil para comprar aquele imóvel, ele aluga por R$500 e ele tem um retorno de R$350 por mês. Se você fizer esses mesmos R$100 mil e investir em fundos imobiliários, você vai ter, além dos custos do administrador e dos prestadores de serviços, vamos dizer aí um valor de 0,1, a gente está falando aí, então de R$100, mas se você tiver a mesma rentabilidade de 0,5, que não acho que o padrão de mercado é um pouco acima de 0,8, 0,7 líquido de imposto de renda, a gente está falando então de investir R$100 mil em cotas de fundo de investimento imobiliário e ter um retorno de R$400. Então a gente já tem aqui um ganho de R$50 em relação ao investimento se você tivesse feito a mesma operação comprando diretamente um imóvel, né, e alugando aquele imóvel. E toda a questão de valorização do imóvel, você também tem isso, porque o fundo imobiliário, querendo ou não, investe no imóvel, né? Então, da mesma forma que você quer comprar, tem investidores que de fato investem comprando esses estúdios, mas se você quiser investir no fundo imobiliário, você não vai perder o ganho da especulação imobiliária em si, né? Fundos de investimento imobiliário investindo direto vão ter. A mesma forma para o agronegócio, assim, né? Se você comprar uma terra que hoje, enfim, é um imóvel rural que vai ter, não está sendo arrendada, etc., e depois você acaba arrendando, tendo o mesmo retorno, é a mesma coisa. Se você comprar, arrendar, a tributação virá. Agora, se você tiver um fundo de investimento imobiliário que investe em imóveis rurais, que fazem arrendamentos, o retorno ele é zerado. Então, né, acho que trazendo isso para o Fiagro, se a gente teve aqui, né, em 93, a instituição do fundo imobiliário, 2005, a gente teve a isenção fiscal, demorou-se praticamente 10 anos para a gente ter aí um boom, por menor que seja, de 600 mil CPFs e CNPJs investindo efetivamente em agronegócio em 2015, 2018, o fundo de investimento do agronegócio já tem todo esse arcabouço, já tem toda essa estrutura, todos os prestadores de serviço já estão debruçados no mercado imobiliário. Então, a mudança para a gente fazer as operações de fundo de investimento no agronegócio e operações no agronegócio, que é o que a gente está falando de FIAGRO investido em CRA e até as operações de CRA, é muito mais fluida, porque o fundo imobiliário e o CRI já percorreu todo esse caminho e o fundo de investimento do agronegócio já está pegando toda essa experiência, que a gente chama, né, de track record do pessoal, para que a gente consiga trazer o produtor, né, rural, o empresário rural, para os investidores aqui, que a gente fala aqui da Faria Lima, para trazer eles num produto, que é o que? Ou é o fundo de investimento do agronegócio, ou o CRA em si, para que a gente consiga desenvolver para eles esse tipo de operações. Isso tende a ser ainda mais vantajoso, né? Pelo que você está falando, ainda mais vantajoso para o agronegócio, por ser um mercado tão grande, né? Se você tem a proporção do agronegócio perto do imobiliário, e sabendo que no final das contas, todos esses negócios, né, todos os setores da economia podem se beneficiar dessa diversificação de fontes de investimento, você criar esse canal, consolidar esse veículo do Fiagro para o agronegócio, sabendo que é um mercado tão grande para a economia brasileira, tende a ser ainda mais rápido, talvez, Sim. e ainda mais exponencial, talvez, Essa é a minha visão, né? do que foi para o mercado imobiliário. Isso, que o mercado imobiliário é um mercado que você está lá, né? A sua empresa está numa sede imobiliária que é onde o cara está trabalhando aqui na Faria Lima. Então, é muito mais próximo para a gente, né? Diferente do que você acompanhar o desenvolvimento, a produção e toda a cadeia produtiva que a gente está falando aqui do agronegócio, que não está aqui na Faria Lima, não está aqui em São Paulo, vai estar aqui assim, em 50 quilômetros, cara, vai estar aqui do lado. Aqui. A gente está falando de centros de logística, né? Silos, ou até mesmo, de fato, já áreas produtivas rurais aqui. A gente está falando que para Campinas para frente já tem isso, né? Então, ou até mesmo se você dependendo da estrutura, é muito perto daqui de São Paulo. Então, assim, é algo que, apesar de não ser visualmente próximo, não ser visualmente, né, o dia a dia das pessoas, mas é algo que o mercado de capitais vem cada vez mais enxergando, por isso que a gente vê cada vez mais crescendo as operações tanto de fundo de investimento do agronegócio, quanto também dos certificados recebíveis do agronegócio. Bom, para vocês que estão assistindo a gente, já pegaram a dica, né? Aproveitar as taxas de juros altas para comprar imóvel e investir em fundos imobiliários. Temos um programa? Temos, Carolina, temos um programa. Então é isso.
Osima, Valéria, muito obrigada por aceitar participar com a gente hoje do Fala NFA. A gente sabe que as agendas são corridas. Foi muito bom aprender tanto com vocês aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado, gente. Obrigado, Val, por ter vindo comigo aqui. Foi um prazer falar com vocês. Enfim, fica sempre aberto. Uma próxima rodada, a gente está à disposição para conversar com vocês novamente. Legal. Vai ser um prazer. Vai ser mais prazer do que já foi agora. A você que nos ouve, o nosso mais um muito obrigado. O Fala NFA é um programa do Negrão Ferrari Advogados, produzido pela minha colega aqui do lado, Caroline Guedes, e apoiado pelas nossas sócias, Ana Carolina Tabit e Paula Veit. Na equipe do programa com a gente está também o nosso colega José Lucas Trigueiro. E importante também, a gente aproveita para agradecer os nossos parceiros aqui do Otimize Studios, onde a gente grava o programa, esse e os últimos todos. E foi um prazer. Até a próxima. Foi um prazer falar com vocês. Não deixem de seguir o nosso programa lá no YouTube e também nos tocadores de podcasts. E até mais.